Olá a todos, o meu nome é Sara e começo por agradecer o convite para moderar esta sessão sobre o nosso poeta Luís de Camões. É sempre um gosto imenso, todos conhecem o meu envolvimento com a literatura, portanto todas as matérias relativas à literatura me interessam. E então, muito obrigada. E também queria agradecer os nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo a Macau. O professor Kenneth, o Fido, o Filipe já está connosco há mais tempo. Muito obrigada por terem vindo. Antes de começarmos a moderação, embora tenham uma pequena biografia de cada um dos nossos participantes e eu vou remeter para ela. Ainda assim, eu queria fazer uma pequena apresentação de cada um dos autores. Começamos com o professor Kenneth David Jackson. Ele é professor de literatura portuguesa e brasileira na Universidade de Yale e as suas inúmeras publicações revelam os seus interesses principais no campo da literatura e das artes. Esses campos vão pela cultura portuguesa na Ásia, pela literatura portuguesa, pela literatura brasileira, pela poesia, pela música. E, na verdade, qualquer pesquisa que façam dá conta desse dedicado, da sua dedicação ao ensino e à investigação. Mas a verdade é que todos nós temos assim pontos especiais e o professor tem na música um dos seus pontos fortes. Bem, eu fico sempre imensamente curiosa porque por estes pequenos pormenores de cada um destes. Na verdade, o professor David Jackson já tocou violoncelo em diversas orquestras e num quarteto de cordas. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Bem, o nosso convidado seguinte, o professor Filipe Saavedra, está em Macau, atualmente é professor na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau e temos contado, na verdade, e muito obrigada por isso, temos contado com o seu entusiasmo e a sua capacidade de trabalho na nossa cidade. O professor coordena a rede Camões na Ásia e na África e tem trabalhado assiduamente nos estudos camonianos e na tradução da obra de Camões. Eu assisti, mesmo que só um dia, ao Congresso do Meio Milénio, que aconteceu agora em fevereiro, um congresso aqui em Macau, que reuniu um grupo interessado e muito interessante de estudiosos, de tradutores e artistas. Eu dou desde já, porque ainda não fiz assim, cara a cara, os parabéns pelo evento. Temos ainda o nosso Fido Nessi, que é de São Paulo e tem trabalhado em ilustração ao longo dos últimos 30 anos. Portanto, não é uma carreira curta, já vai longa. Podemos ver os seus trabalhos na Folha de São Paulo, mas também no The New Yorker Magazine, por exemplo. E o seu trabalho tem sido amplamente reconhecido. Está bem? Portanto, muito obrigada por 3 convidados tão interessantes e tão válidos para tornar a nossa sessão um sucesso. Muito obrigada. Ora, o tema desta mesa redonda é muito interessante. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E o título, este incipit, é o incipit de um dos sonetos mais conhecidos de Luís Vaz de Camões. E é a partir daqui que a nossa mesa redonda vai começar. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Que perguntas continuam sem resposta? Ou melhor, que novas interrogações nos interpelam, tendo mudado os tempos e tendo mudado as vontades? Lembremos que estamos em 2024, cumprem-se 500 anos do nascimento do nosso poeta, para lembrar aqui o nosso Faria e Sousa, e como ficar indiferente algum dia à obra de Camões e à
própria figura de Camões. Para nós é impossível, mais ainda para os nossos convidados, todos eles estudiosos, conhecedores da obra de Camões, de formas todas elas diversas e enriquecedoras. Vamos também, então, tentar, a partir dos nossos convidados, ter algumas respostas para a nossa pergunta desafiadora. Mudaram os tempos, mudaram as vontades, que novas perguntas, que novas respostas. Vamos fazer assim uma espécie de round. Está bem? Começamos com o primeiro round. Então, professor Kenneth David Jackson, sabe que eu fico sempre entusiasmada com a dedicação de estudiosos de renome que se dedicaram a Camões. São renomados lusitanistas e, sobretudo, camonianos, e o professor é um deles. Entre várias publicações dedicadas a Luís de Camões, o professor foi responsável por uma publicação em CD-ROM, em 2003, com o título Luís de Camões and the First Edition of the Lusíadas. Parece-me uma obra absolutamente monumental. Tem 29 versões da primeira edição de Os Lusíadas, encontradas em bibliotecas e coleções de 8 países, e vem acompanhadas com um ensaio. A minha pergunta é ainda é só esta: como é que nasceu, como é que nasce este interesse pela epopeia camoniana? Como foi fazer este trabalho? Continua atual? Necessita de uma nova reedição, se calhar num suporte mais contemporâneo? É uma pergunta muito interessante. Quando fui lecionar na Universidade do Texas, em Austin, jovem professor, iniciante, soube que a universidade, através do Harry Ransom Research Center, tinha comprado uma preciosa primeira edição dos Lusíadas, que era do Margado de Mateus. Então, interessei-me pela edição e, através dessa edição ilustre, fui à procura de outros e comecei a fazer coleção. Devo ser colecionador. Então, até, enfim, resolvi fazer coleção de todas as primeiras edições disponíveis em bibliotecas mundiais e levou um certo tempo. Comecei o projeto, digamos, em 1974 e acabei em 2010, a comparação, o estudo completo de todas as edições, porque havia várias edições que era muito difícil conseguir a cópia, conseguir o microfilme. E a tecnologia naquela época não é como hoje. Mas mesmo com todas as cópias em mãos, os microfilmes todos juntados, o grande problema era de interpretação. Qual ia ser a teoria da impressão dos Lusíadas? Então, finalmente, naquele CD-ROM de 2003, eu tenho lá uma teoria da impressão sobre as edições. Mas, enfim, era assim que começou, com o conhecimento de um famoso exemplar que tem, evidentemente, dizem, a testemunho de um padre índio que assistiu à morte de Camões, inclusive, e a assinatura de Camões no final. Ninguém sabe se isso é verdadeiro, evidentemente, mas ajuda a tornar essa edição mais singular, ilustre. Eu não posso deixar de perguntar o seguinte: 99 versões da primeira edição. O que é que dava a liberdade a cada impressor de mudar coisas do texto? Desculpa a minha pergunta, mas... Em todos os livros impressos, naquela época, meados do século XVI, havia mudanças, sim, inconcebíveis. Não há exemplares iguais, quase. Do famoso livro de Garcia da Horta, no Colóquio dos Dogmas e Simples, acho que sobreviveram mais 6 exemplares, mas na comparação são todos diferentes. Então, era o tipógrafo que não entendia o que mudava, o quebrava, um tipo... não sabemos porquê. Só no caso dos Lusíadas houve, mais ou menos depois dos primeiros volumes, das 15, 20 impressos, uma mudança geral de tipo para itálico, outras mudanças que só se explica na medida em que Antônio Gonçalves estava a publicar, assim, uma quantidade imensa de livros. Não sabemos, é um mistério que fica a resolver.
Sim, isso Podemos teorizar. teorizar é verdade. Isso acontecia com muitos livros impressos do século XVI e século XVII, essas mudanças, não é? E depois isso até é uma forma de fazer a distinção entre as edições verdadeiras e as contrafações, não é? Acredito muito em contrafação. Acho que eram todos do Antônio Gonçalves, porque ao fazer a comparação de todos os exemplares, das mudanças todas, encontrei que 4 erros em todos os exemplares. Há 4 elementos iguais em todos eles. Depois, quando começa a comparar página por página, dá resultado de uma sequência de mudanças. E como são 29 até agora, um pouco mais para a comparação, é possível, em certo sentido, através como detetive, tentar descobrir a ordem da mudança, a sequência da mudança. E são 186 páginas, recto e verso, então é muita evidência. Sim. Para juntar. É possível que vá haver uma nova edição deste trabalho? O Centro Comuniano de Coimbra, Em Coimbra, está ok. agora a preparar uma edição crítica, estou muito curioso Claro. para ver o resultado, mas a gente que acredita na contrafação. Agora, a minha pergunta é contra o quê? Contra- Né? E de quem? E como conseguiu os tipos que eram do Antônio Gonçalves? E quando... há mais perguntas na ideia da contrafação do que na ideia, digamos, de mudanças dentro de uma impressão do Antônio Gonçalves, de todas com mudanças no caminho, tropeços e mudanças no caminho, que é mais ou menos a minha teoria. Muito interessante, muito obrigada. Vamos continuar este round com uma pergunta para o professor Filipe. Tem dedicado muito do seu esforço e estudo à divulgação de Camões nas terras do Oriente. A minha pergunta é muito simples, mas como é que tem sido coordenar a rede de Camões na Ásia e na África? A segunda pergunta, que desafios foram cumpridos até agora? Pois, obrigado. Sara, o lugar próprio para os estudos camonianos é a Ásia, porque os Lusíadas foram aqui compostos e terminados ali no Índico, em Moçambique, e, portanto, estes são o lugar próprio para ser estudado, editado e traduzido. E, portanto, é partindo desse pressuposto, desse princípio fundamental, que se gerou a rede Camões na Ásia e África. Devolver a esta região aquilo que aqui foi escrito, composto, concebido, gerado e começámos já, o primeiro congresso que tivemos foi os 450 anos dos Lusíadas, em que a Sara participou, exatamente, em Ternate, Jacarta. Depois fizemos agora, há menos de um mês, o de Macau, e já se segue o próximo na Ilha de Moçambique, e depois vamos fazer assim uma rotação por Goa, todos os lugares camonianos, para reviver também a atmosfera, as luzes, a natureza, tudo aquilo onde Camões esteve, sentiu, não é? Esse influxo teve com certeza na sua obra. Queremos também sentir esses lugares e por isso iremos fazer esses congressos relativos à efeméride. Fora da efeméride, também queremos estabelecer uma conferência anual de estudos camonianos em Macau, essa cidade em Macau, que é um dos principais pontos destes estudos e destas pesquisas que aqui se irão promover, e estamos a pensar quais são os moldes, ainda não está definido, mas haverá com certeza essa conferência anual. Depois, outro sonho era estabelecer então um centro interpretativo da memória ligado aqui à gruta ou noutro espaço. Isso não é importante, não é o espaço, mas que houvesse algo aí já virado para os visitantes, porque Camões atrai muitos visitantes no século XIX, todas as partes do mundo, é o primeiro santuário camoniano e, na verdade, é o primeiro santuário cívico que existe à volta
da cultura portuguesa, não é? Onde, naquela tradição quase religiosa de vir fazer uma ofrenda, que é muito na religião chinesa, não é? Também perante os heróis, os grandes homens, os homens ilustres. Nós tínhamos aqui visitantes que aportavam aqui os barcos e que vinham de propósito para fazer essa peregrinação aqui à gruta, não é? Chamada gruta, que na verdade não é bem uma gruta, são os penedos ali em forma de anta, mas que funcionou miticamente como gruta porque tem mais, assim, tem outro simbolismo. E queremos reativar essa ideia de que esses visitantes, esses peregrinos, poderão vir aqui a Macau e ter algo mais do que só o gosto, terem também um centro interpretativo, com explicação sobre as questões das edições, dos livros, da vida, as questões por responder e as respondidas, porque também já há muitas respondidas, e aliás gostaria de reforçar que eu concordo com a teoria do nosso convidado da edição única. Da verdade são 50 exemplares pelas minhas contas, porque eu sei de alguns privados, em mãos de privados, e portanto tudo junto dá 50, e é que de reconhecer que 50 exemplares para um livro daquela é um bocado estranho também. Isso também é que reconhecer, não existe uma coisa assim, não é? 50 exemplares. De qualquer forma, eu também acredito que, claro, poderá haver alguma coisa posterior, tardias, realmente uns facsímiles muito bem feitos, mas que o grosso ou quase totalidade vem do Gonçalves. Também não tenho essa dúvida. Eu pensei que foi ao longo de um período largo, não foi em 72, 72 é só... Levou um pouco mais. Exatamente. 73, 74, 75 foi fazendo, mas com aquela data. Então é por isso que há todas essas mudanças, e de facto não há dois iguais, como nenhum livro da época, também como já foi reforçado. O mesmo acontece com a lírica dele e com o Bernardes e com os próprios livros do Faria Sousa, ainda no século seguinte, também não há dois exemplares iguais. Eu tenho uma teoria, mas não sei se vou dizê-la, porque é que isso acontecia, mas se me picarem muito acabarei por dizer. Há tempo. Bem, Fido, estamos todos muito curiosos, não se importa que eu pegue. Como é que acontece esta aproximação a Os Lusíadas, que é uma epopeia publicada no século XVI, com a língua num estádio que não é o de hoje, com uma dificuldade que não é a de hoje. Então, e mais ainda, como é que acontece esta edição dos Lusíadas em quadrinhos, não é? De 2006. Conte-nos um pouco, porque eu acho que estamos todos muito curiosos em relação a isto. Muito bem. Primeiro, quero agradecer o convite. Estou, assim, encantado com Macau. Primeira vez que eu venho para cá. Eu sei que meu português pode parecer estranho. Se eu tiver alguma palavra... Às vezes existem palavras totalmente distintas. Você pode me brecar e perguntar do que estou falando, por favor. Na verdade, então, esse livro já tem quase 20 anos, né, de 2006. E... assim, a gente tem lá no Brasil, nós estudamos, é meio que obrigatório nas escolas um estudo dos Lusíadas, de trechos, né? Não se pede para ler a obra inteira. E depois de tanto tempo de estudos, eu recebi esse convite da editora Pirópolis, para fazer a adaptação para os quadrinhos. E foi assim uma surpresa, porque tinham se passado tantos anos dos tempos de estudos e eu tive que buscar na memória o que tinha me chamado mais atenção na leitura e tal. Reli, aí sim eu li o livro inteiro e busquei os cantos que mais me despertaram a atenção e fui costurando. Então, claro, vocês vejam que não se compara com o volume do original. É apenas um aperitivo, e é justamente isso. Ele funciona como um aperitivo assim para despertar o interesse dos leitores mais jovens, tal, que desde da época que foi lançado já existiam vocês chamam de telemóveis, né? Os telemóveis para brigar com as crianças. Elas não desgrudam dos telemóveis e para pegar um livro é muito difícil. Então é um formato assim, eu digo sempre, não é para, de maneira alguma, substituir o original nunca. É apenas para despertar a atenção, para que depois eles busquem o original. Tanto que o próprio texto é o original
em português de Portugal da época da primeira edição. Então, precisa realmente ter um acompanhamento de professor, explicando do que se trata, e é um objeto de estudo mesmo, sabe? Para um chamariz para despertar a leitura. De outros épicos também, de outros, né? De Homero, de Virgílio, então também. Tenho agora no segundo round mais perguntas sobre isso. Bem, todos sabem que estamos num ano importante de celebração, na verdade de várias efemérides que acontecem este ano. E a celebração dos 500 anos de Luís Vaz de Camões, todos vocês sabem que não tem sido isenta de polémicas, não é? E suponho que para nós muito incompreensíveis algumas delas. Por exemplo, porque é que não houve um plano de celebração consistente feito em tempo útil com os meios necessários para a concepção e execução? Isso é uma pergunta. É óbvio que isto pode dar uma longa discussão, mas eu gostava que fôssemos além disso, não é? Professor, suponho que em Yale e também pelos vários departamentos de português dos Estados Unidos possa estar a ser celebrada esta efeméride. Contudo, acho que concorda comigo quando dizemos que a melhor celebração é ler o poeta, não é? É ler e estudar Luís de Camões. E essa é a minha pergunta. Como é que está a ser celebrado em Yale? E melhor, como continua? Como é? Como foi? Como continua a ser a reação dos alunos à épica e à lírica de Camões? Eu acho que estão a me ouvir. Primeira coisa que me ocorre é que Camões veio à minha universidade através da compra de uma primeira edição dos Lusíadas, né, quando se pensava que não havia mais disponível. Então, é muito interessante, é uma cópia com pelicano à direita, porém, seguramente, uma das primeiras cópias impressas. Então, acho que a presença de Camões em Yale pode ser medida pela compra e presença na Beinecke Library, de livros raros, dessa primeira edição. Obrigado. E outros livros raros também. Agora, nos estudos renascentistas, Camões só entra através de um curso meu, né? Então, os alunos de Yale conhecem Camões através da minha apresentação dos Lusíadas, que eu espero que seja interessante para eles. Mas, para dizer a verdade, nos estudos renascentistas, de modo geral, nos Estados Unidos, é muito difícil que Camões entre por falta de especialistas e falta de estudiosos que realmente conhecem a obra de Camões. Eu tive o grande prazer de estudar Camões com Jorge de Sena, quando era professor nos Estados Unidos, e havia vários alunos dele que realmente estudaram, eram especialistas em Camões, como meu colega Antônio Cirurgião, que realmente é um grande especialista no século XVI. Mas, com o passar dos anos, né, eu acho que essa turma não se renovou muito bem. Então, os grandes especialistas em estudos camões são pessoas realmente do passado. Eu espero que esse quadro mude, mas até agora eu não posso dizer que Camões está sendo celebrado nos Estados Unidos por falta de, em certo sentido, esse tipo de reconhecimento, né, de especialistas ou de leitores. Agora, temos o privilégio de novas traduções do Landing White, que traduziu magnificamente tanto os Lusíadas quanto a obra lírica em edições acessíveis publicadas por Princeton. Então, eu espero poder incluir essas traduções num curso futuro bilíngue que ajude a interessar os alunos dos Estados Unidos nessa matéria tão interessante, né? Interessá-los em Camões. Em relação aos alunos, eles reagem melhor à épica ou reagem melhor aos textos líricos, tanto na medida velha como na medida nova? Como é a reação deles? Eu acho que a reação principal os sonetos, né? Sonetos magníficos que chamam, evidentemente, os alunos amam os sonetos. A outra parte da obra lírica é um pouco mais difícil, as canções, né? Talvez não, nem tanto, mas e depois passamos para
a épica Os Lusíadas, não é? Que interessa. Agora, há trechos dos Lusíadas que são problemáticos para apresentar aos alunos hoje em dia, sem assim, um contexto, né? Mas eu acho que os sonetos são magníficos para qualquer idade e os alunos, né, aprendem a amar Camões através dos sonetos. Sim. Acha que o facto de os alunos não dominarem bem a língua portuguesa é um obstáculo ou, depois de explicado o contexto, eles aderem muito melhor? Para os Lusíadas, talvez, mas a obra lírica, os sonetos, é um português muito moderno, um português muito legível. Não há quase diferença entre o português dos sonetos e o português atual. Então, isso atrai os alunos e é uma boa apresentação ao português, né? São boas lições de português ao ler os sonetos de Camões. Filipe, diga-me uma coisa, e do que tem conversado e da sua experiência na Indonésia, em Jacarta e agora aqui em Macau, das conversas que tem tido com os nossos colegas em Moçambique, etc., e com outros colegas, o que é que entendeu desta relação dos alunos com a obra de Camões? Pois há um grande interesse nos alunos, ou como há na Indonésia, como existe em Macau. Nas minhas aulas, são sempre as aulas de maior sucesso, são sempre sobre Camões e eles trabalham Camões em formato vídeo, não é? Como sabe, fazem muitos belíssimos, magníficos vídeos sobre sonetos, sobre estrofes de Os Lusíadas, já que se perguntava o que é que tem por agora mais saída. Sim, costuma ser Os Lusíadas e os sonetos, e em geral isso pode ser um bocadinho óbvio, os sonetos mais para as senhoras e os cavalheiros gostam mais dos Lusíadas, sobretudo episódios de batalhas e de guerras, porque gostam daquela questão, não é, bélica e dos conflitos. E o Camões é muito mais para além disso, e por isso nós aqui agora estamos a apostar nas traduções dos outros conjuntos poéticos, dos outros géneros. O professor Jiang Weimin, já há muitos anos, não é? Desde os anos 80, há 40 anos, que estava a traduzir os Lusíadas para mandarim. Foram saindo várias versões deste trabalho. A última saiu em Macau, através do Instituto Cultural, e também no mesmo editor ele fez uma antologia de 100 sonetos. E eu disse, bom, já está a 70%, agora é fácil o que nos falta. E tive a sorte de ele querer trabalhar comigo nesse projeto de tradução para chinês da obra completa. A ideia é obra completa, veremos até onde é que conseguiremos chegar, de Camões, e estamos neste momento nas odes, e depois vamos para as canções, e para as eclogas, e para as elegias, e para as oitavas, e para as cartas, e para o teatro, e por aí fora, até fazer a obra completa. Talvez seja depois uma das poucas línguas, a língua chinesa, onde estará disponível em tradução a obra completa de Camões. Não haverá, assim, muitas outras línguas que tenham a obra completa. Eu penso mesmo que, se calhar, nem sequer em inglês existe, de facto, a obra completa, até porque as edições que existiram já estão um pouco desatualizadas. Por exemplo, em relação às cartas, agora há mais cartas do que aquelas que foram traduzidas por Willis, não é? Naquela belíssima tradução inglesa. Eu próprio editei aqui, não há muito tempo, neste livro, uma carta que estava há 100 anos para ser editada na Biblioteca Nacional e que ninguém pegava, e, portanto, já temos mais uma carta que essa não está traduzida em nenhuma outra língua do mundo. Portanto, estão sempre a aparecer textos novos de Camões, estão sempre a aparecer correções às leituras, porque as efemérides passam, pois quando assenta a poeira o que fica são os trabalhos editoriais, científicos, estudos, e isso é que irá lançar a semente para novos interessados e futuros especialistas. Então, por agora, felizmente, o professor Jiang ainda está bastante ativo e está a trabalhar comigo, e vamos trabalhar com ele, e um dia passará o testemunho. E creio que é importante dizê-lo, se conseguirmos traduzir tudo para chinês, temos potencialmente o maior público leitor do mundo.
e então estará aberto a um mercado extraordinário, não é? A obra de Camões, com as devidas anotações para de fazermos a tradução intercultural das tais dificuldades que com certeza existem, e na fixação do texto e também existe essa dificuldade. Eu agora gostaria só de dizer um apontamento sobre o trabalho que eu estou a fazer com o professor, porque não é só a tradução chinesa, portanto nós também estamos a fixar um texto português, sempre novo, sempre indo aos manuscritos todos que existem, fazendo a colação das leituras, procurando as melhores, quando não há solução, propondo uma solução para esse texto, porque, como sabem, é muito diferente trabalhar um autor do século XVI do que um autor do século XVIII ou XIX, porque estamos a contar com dezenas de manuscritos, são 30 e tal, por exemplo, para Camões, e todos eles diferentes, além dos impressos, que são todos eles diferentes. E, portanto, estamos a falar com um universo de 60, 70, 80 propostas textuais para um verso. E, às vezes, é preciso escolher o que é que seria, nunca chegando lá, em teoria é inatingível, se é que o próprio Camões não foi ele mudando igualmente também e propondo novas versões dos seus poemas, porque os poetas gostam muito de retocar e de limar, e dizem, isto agora já... e vão e mudam. E, com certeza, Camões também produziu versões diferentes dos seus poemas e, portanto, é um trabalho muito delicado, um trabalho muito demorado, um trabalho de gabinete que não se consegue fazer rapidamente. Peço imensa desculpa, as coisas vão sempre demorar muito mais do que eu gostaria, mas que só assim é que tem a dignidade possível, porque não só propomos aos chineses uma belíssima, magnífica tradução pelo professor Zhang Weimin, como propomos ao público português um texto confiável, novo, que naquela versão não existe, mas que é confiável, uma vez que toda a tradição foi compulsada e foi tida em consideração para estabelecer esta nova edição. Será a edição do meio milénio, portanto estamos a fazer essa edição do meio milénio agora. Filipe, acha que os seus alunos ficam entusiasmados por estarem onde estão, em Macau? Ou seja, acha que o contexto, a vivência de Camões em Macau, a escrita de Os Lusíadas e tudo, é mais um incentivo para essa aproximação entusiasmada? Sim, porque os nossos alunos na universidade não são de Macau, não é? Vêm todos de fora, portanto, do interior da China, e alguns muito, muito, muito longe, para o norte, não é? E, portanto, para eles Macau é assim um lugar exótico e estranho, que estão assim a descobrir aos poucos. E eles descobrem que Camões é consubstancial a Macau, como eu dizia naquele texto da entrevista que dei no Congresso. Não existe Macau sem Camões, como também não existe Camões sem Macau. São absolutamente consubstanciais. Macau é inconcebível sem esse marco de Camões, e Camões não teria sido Camões sem ter estado em Macau. E os alunos o percebem, sim. É, de facto, depois um dos pontos fortes da ligação que eles vão criando aos poucos com Macau, é essa ligação a Camões, e não só também a gruta, também temos a estátua na Taipa, e outros lugares camonianos, não é, que eu os vou mostrando e que vou ilustrando, e sim, cria-se de facto uma dinâmica muito interessante. Por isso é que eu falava na necessidade do tal centro interpretativo e dos visitantes. Os alunos são visitantes de longa duração que estão aqui um ano todo, mas depois voltam para as suas terras. E também vão levar Camões com eles para o interior da China. Isso também é muito interessante, porque estamos ansiosos porque surjam novos tradutores e que aprendam a lição do professor Zhang Weimin e que continue esse magnífico trabalho dele. Sim. Fido, eu ainda estou curiosa, porque referiu o facto de as legendas serem retiradas diretamente do texto de Os Lusíadas. Mas, Fido, conhecendo nós os Lusíadas, aquilo são versos e versos com uma fala. Como é que consegue pôr versos e versos de uma oitava num pequeno palão do texto? Não teria sido mais fácil fazer uma coisa mais simples? Atualizar o texto, cortá-lo um bocadinho,
Como foi feito isso? Eu acho que esse trabalho de edição foi realmente o mais delicado, o mais difícil, porque tem toda a rima, né? Para mim o detalhe mais assim genial do Camões foi ele ter rimado tudo e tem uma regra, né, da rima que é uma estrofe com a outra e sempre segue essa regra. Eu achei na minha cabeça que seria um verdadeiro crime você mexer nisso, condensar. Sempre partir do princípio de, não, vou deixar o mais original possível, ainda que, claro, escolhendo alguns cantos, poucos cantos, que para mim resumem na minha cabeça algo que faz sentido, e para ser um objeto de estudo mesmo. Mas ele acabou que encaixou nos quadrinhos, assim, na banda desenhada, né? Em cada quadrinho, mantendo ali a rima e as rimas e sempre sem perder essa meada. Porque na verdade é como eu lendo Camões, assim, ele tem é quase como uma melodia, assim, né? O canto parece que está sendo cantado mesmo. Então eu achava que não deveria mexer nisso. Ritmo, é isso mesmo, verso heróico, a oitava rima, tudo isso remete para formas muito antigas que os aedos cantavam, possivelmente vem tudo daí, não é? Bem, vamos começar o terceiro round. Isto parece uma luta de boxe, não é? Bem, o tema desta terceira conversa é que ensaio ainda pode a obra de Camões responder. Podemos dizer que a obra de Camões, desde a lírica, passando pela epopeia, pelo teatro, é uma obra do seu tempo, mas também é uma obra do seu autor. E Camões não era um autor igual aos outros, digo eu. Contudo, Camões continua a interpelar, a necessitar ser estudado e, sobretudo, falo de mim, continua a emocionar-me muito. E eu não falo só de sentimentos quando leio, porque a poesia para mim não são sentimentos, é arte que pode levar ao sentimento. Mas falo sobretudo de um respeito imenso pela figura de Camões, pelo que ele representa em termos de arte e de conhecimento. Realmente uma pessoa pensa agora, como é que Camões construiu os Lusíadas sem ir ao chat GPT, sem Google, com todos aqueles conhecimentos de mitologia e de todo o conhecimento humano que existia até agora? Bem, a minha pergunta é para vocês: será que novos tempos, novas vontades obrigam a novos estudos? E, sendo assim, não podemos correr o risco de descontextualizar? Professor, o que há ainda de Camões para ser estudado? Que perguntas podem ser feitas? Eu acho que Camões é um poeta da experiência, da inteligência e a própria viagem, os 17 anos que Camões passou desde Goa a Macau. Com essa experiência mudou a poesia ocidental. E eu acho que faz de Camões um poeta diferente, né, dos outros recentistas. Segundo Rogério, maneirista e trabalha muito na dialética da experiência e da perfeição. Inclusive, eu reparei que na redondilha sobre os rios que vão para a Babilônia, faz perguntas interessantíssimas. Como é que se pode escrever poesia sendo assim, ou ficando no exílio numa terra estranha? E podendo imaginar uma poesia perfeita de um céu, será que poderia ainda existir poesia lá? Porque o Camões é muito racional, material. Então, precisa escrever poesia. Então, ao pensar que chegando ao céu não houvesse lá a possibilidade mais de escrever poesia, porque lá estava já uma perfeição, não precisava, mas era um poeta que precisava continuar a escrever. Então, a única resolução do problema, paradoxo, a dialética muito típica camoniana, é continuar a escrever, continuar a cantar. Não? Então, a canção é nesse sentido de estudo. Mas quando a gente observa a linguagem diferente e simples de Camões, né? Baseado na experiência que fala para todo mundo que lê os sonetos e a obra lírica, muito diretamente,
né? Que, assim, com isto, há ingredientes novos na poesia renascentista europeu, sobretudo portuguesa. E com isso, com a experiência, as viagens, a presença na Ásia, conseguiu mudar a natureza temática da poesia renascentista e maneirista, né, portuguesa e europeia. Eu sei que fez uma reflexão bastante apurada sobre isto, sobre um conjunto de perguntas que ainda podiam ser feitas. Quer desvendar alguma, falar um pouco sobre isso? Sim, eu percebi ao ler a Redondilhas sobre os rios que vão para a Babilônia, que nesse texto Camões faz 7 perguntas, que são interessantíssimas, e chega à pergunta última, que é o seguinte: ó tu, divino aposento, minha pátria singular, se só com te imaginar, tanto sobe o entendimento, que fará se em ti se achar? Exatamente essa situação de chegar à perfeição, chegar à grandeza de um momento estético, literário e poético, e achar que não fosse mais necessário escrever poesia, porque tinha subido ao céu, tinha já alcançado a perfeição, mas precisava continuar a escrever poesia. Então, há toda uma sequência. Essa é a 7ª pergunta que faz na Redondilha, e achei isso fascinante, que através de uma série de perguntas interroga a própria condição da poesia e o ato de escrever poesia, né? Realmente é revolucionário, é uma coisa singular, de um poeta que questiona a necessidade e a natureza, a necessidade de escrever poesia e a própria natureza da poesia, né? Na sua experiência. Eu estava a pensar que essas redondilhas sobre os rios é talvez um dos textos mais impressionantes da sua época, pelas pontes que estabelece entre o texto bíblico e o século XVI, contendo toda uma reflexão sobre a experiência humana. É verdade. Os outros sonetos, os sonetos líricos, e quando falamos líricos são aqueles que falam sobre o amor e a perda, ainda nos interrogam hoje a vivência do amor, daquela forma platónica, como nos é mostrado, ou nem sempre platónica, que Camões nos mostra, ainda nos interrogam hoje? Eu acho que Camões continua a nos surpreender. O soneto que mencionou, mudam-se os tempos, mudam-se, né? Porque no final diz, já se o mundo está composto de mudanças, há uma surpresa, que ainda muda de maneiras inesperadas, né? Então aí há sempre novidades mesmo com, né, essas mudanças contínuas, que é a regra da nossa existência, né? Tem toda a razão. Eu não sei se tem essa experiência, é claro que tem com os alunos. A leitura desse soneto com os alunos é sempre espantosa, porque eles não estão à espera do fim, daquele fim. E é uma coisa que lhes cai fundo, porque de repente ficam em silêncio, não é? E o silêncio é a melhor expressão de admiração, muitas vezes, não é? Muito obrigada. Filipe, já vamos. Olha, o que eu tenho aqui apontado, a mesma pergunta... Mas, a questão dos textos, não é? O que é que falta? Mas, e pedia-lhe que acrescentasse o seguinte: eu suponho que a tradução para outras línguas, e estivemos a falar para o chinês, que até agora não foi feita, possa exatamente levantar novas perguntas e exigir novas respostas, porque é uma cultura diferente. Pronto, mas deixaremos... O que é que acha disso? Deixaremos isso para os leitores chineses, como é que se irão apropriar da obra, não é? Porque a partir de um texto que é necessariamente diferente, é um texto em chinês, com certeza essas leituras serão diferentes. O que Camões tem demonstrado realmente uma grande longevidade é em produzir um discurso sobre ele, que muitas vezes é o pretexto. Camões é o pretexto, não é? Cada época tem o seu Camões. Cada época produz um Camões, consome um Camões, e depois vem uma nova época e vem produzir um outro. Isto não tem apenas que ver com ciclos políticos, de ter havido, de facto,
um Camões na época dos Áustrias, outro nos Braganças, outro dos liberais, outro dos republicanos, outro dos nacionalistas e por aí dizer. Não é só isso. A própria sociedade que vai mudando, as próprias prioridades, as várias agendas, não é? De cada uma destas gerações vão produzir fatalmente um novo Camões. Mas isso é a questão do pretexto. Agora temos a outra questão, que era a pergunta do texto. Então, e o texto? Pois o texto muda e tem que mudar. Infelizmente, Camões foi vítima de umas certas agendas da moda no século XX, que mutilaram gravemente a sua obra, e nós temos que reconstruir e reconstituir o corpus de Camões. E um trabalho que estamos a fazer, que é tão importante como definir o texto, é recuperar todos esses textos que foram caindo, que o público não conhece, que nunca leu e que agora irá ficar surpreendido. Mas isto é tão lindo, mas isto é de Camões, onde é que isto estava? Mas isto não está na edição da não sei quê, da Maria Francisca, não sei quê. Não está, o que é que ela fez a isto? E efetivamente é outra surpresa. Portanto, ele vai mudar como texto. O meio milénio vai produzir, eu não direi um novo, direi o antigo original Camões, que se perdeu muito ao longo do século XX. Só para dar um exemplo aí dos Sob os Rios, eles queriam cortar metade, não é? Como sabe, eles quiseram cortar metade, portanto iam perder metade, talvez a melhor parte, essa tal agenda dessa escola que mutilou Camões e que foi realmente censurando e cortando e riscando e deitando para o caixote de lixo. Realmente a sua expressão mostra a loucura que isso é, não é? Mas às vezes as loucuras vigoram por um certo tempo, felizmente não para sempre, mas as loucuras têm a sua vigência e essa tem uma vigência que já tem que ser superada, mas que já durou demais. E portanto é outro trabalho enorme, é reconstruir então esse corpus, recuperar tudo aquilo que não está não está ao acesso do público, às vezes, como digo, está em manuscritos, outro porque realmente só foi editado em edições do século XIX e depois como foi censurado. E talvez a tal carta que eu editei também tivesse sofrido essa questão da censura, porque se referia a certos temas que eram menos épicos da vida de Camões, e também houve alguma má vontade para pôr de parte certos textos, e o meio milénio seja realmente um momento de recuperar tudo isso e trazer tudo isso à fruição do público. Esse é o trabalho que estamos a fazer em geral a rede, e eu e também em especial o professor Zheng, estamos a fazer todo esse trabalho também de recuperação desses textos. Deixem-me perguntar uma coisa. Eu li algumas coisas sobre esses movimentos de sístole e de diástole na apreciação da obra de Camões. Acho que todos nós tivemos que passar por esse tipo de leituras, não é? Na verdade, digam-me uma coisa, os textos, sobretudo os mais pequenos, os sonetos e os Medida Velha, circulava muito por versões escritas, não é? E muitas vezes há versões escritas de outros poetas, que não exatamente Camões, que são confundidos com Camões, porque a gente sabe que a imitação e os princípios da imitação vigoraram no século XVI, XVII e XVIII. E era um sucesso conseguir escrever como Camões. Não era uma homenagem, mas imitá-lo era maravilhoso, porque eu consigo escrever como Camões. Isso era uma homenagem a um e a outro, e a quem escrevia. Filipe, eu posso estar errada, mas isso não justificou que muitas vezes a obra de Camões tivesse sofrido também por essa dúvida? Será que é de Camões ou de... Como é que nós hoje, no século XXI, distanciados já mais ainda do contexto e do momento, conseguimos, e eu pergunto com muita candura também, como é que ainda é possível hoje certificar que um soneto seja mesmo de Camões? E desculpe se a pergunta lhe parece estúpida. Não, é uma pergunta que logo assalta o público. Mas afinal, há ou não há garantias, há ou não há certezas na autoria? Bom, em primeiro lugar, como compreendem, cada caso é um caso. Cada soneto, cada texto tem que ser analisado por si. Não há uma resposta
para o conjunto, nem de nenhum género, nem dos textos. Portanto, cada caso é um caso. Tínhamos 300 e tal sonetos conhecidos no século XVII, que continuaram a ser 300 e tal até ao século XIX. Depois, como digo, houve quem propusesse 100 e poucos, ou se calhar nem 100, e foi uma perda muito grande. Esses critérios nada tinham de científico, porque eram o gosto dos editores. Eles achavam que isto é menos bom, que é um pouco mais fraco. Não deve ser de Camões. Então vamos tirar isto para não manchar a reputação. Quando o erro não era de Camões, o erro era de transmissão dos textos. Os textos também eram corrompidos pelas cópias. Os copistas não percebiam, às vezes, o original de onde estavam a copiar, e cometiam alguns atropelos, e aparecem versos com mais sílabas do que deveriam, ou menos, e são erros dos copistas. Não é? Portanto, há esse problema da corrupção textual. Mas ainda recentemente, com o poeta Nuno Júdice, eu e com ele, nós recuperámos um vilancete que estava perdido na Biblioteca da Ajuda de Camões, não é? Que depois até saiu nos jornais. Primeiro disseram que era um soneto inédito, mas não, era de facto um vilancete que estava numa antologia manuscrita. E a minha ideia é que apareçam, que estejam sempre a aparecer, se não é todos os dias nem todos os meses, mas todos os anos tem que aparecer, um número razoável de inéditos de Camões perdidos nas bibliotecas e nos manuscritos, que falta estudar quase tudo, fazer esse levantamento está por fazer. Não é? E, portanto, se ainda há pouco tempo, nem foi acho que nem foi há 2 anos, conseguimos mais um vilancete, a ideia agora é, de facto, alargar o corpus. Quanto a haver peças que não sejam dele, alguns casos são muito evidentes e esses fica resolvido. Depois há outros problemas que seria um pouco fastidioso falar aqui, que é a confusão com outro autor, Diogo Bernardes, que era um poeta que tinha um estilo muito parecido com o de Camões e, portanto, se disputa se é de um, se é de outro. Na verdade, foram publicados num livro de Diogo Bernardes, o que aparentemente resolveria a questão, mas não resolve, uma vez que Faria Sousa levantou a suspeita de que estavam lá abusivamente e que eram mesmo de Camões, e a querela que tem continuado. Mas há só uma forma, como propôs o Roger Bismuth, a análise dos estilemas, do vocabulário, do léxico, do idioleto de Camões, e ver até que ponto é que aquelas frases, aquele tipo de construção tem apoio na épica, tem lugares similares nos Lusíadas, é a única forma. Não é? E depois um pouco, quando conhecemos já muito, quando já lemos muito, nós então vamos conseguir entrar na questão da autoria do texto quase automaticamente, perceber se poderia ser, se não poderia ser. Mas não pode ser a questão do gosto. Não pode ser, isto é muito bonito, é de certeza. Isto não foi tão feliz, não é. Não pode ser. Não pode ser porque isso é extremamente injusto. Há uma forma mais científica. Não, exatamente, quer dizer, porque o texto pode estar corrompido, porque pode ser um texto de circunstância, porque pode ser juvenília, podem ser poemas de que ainda não era um poeta maduro. Há imensas razões para que individualmente aquela composição não seja uma obra-prima, mas que ainda assim seja de um poeta genial. Portanto, é preciso muito cuidado, de facto, com essas apreciações, mas serão feitas com todas as cautelas e rigores científicos, mas no sentido de não privar o público dessas joias e tesouros, não é? Claro, Filipe, muito obrigada. Fido, também é questão para si, que perguntas coloca ainda uma edição como essa, mas a minha pergunta também, além dessa pergunta para todos, também é a escolha. Porquê é que escolheu determinados episódios e não outros? Foi a sua sensibilidade emotiva para os casos de amor? Como é que foi feita a escolha dos episódios? Eu escolhi eles assim, pensando como resumir muito sinteticamente, mostrando um pouco de cada. Mostro ali o episódio do Velho do Restelo, de Inês de Castro, a Ilha dos Amores e do Gigante Adamastor. Então mostra um pouquinho da viagem de Vasco da Gama pelas Índias e
E o contraponto do Velho do Restelo também sempre achei muito interessante na época de estudos. E eu coloquei também o próprio Camões como personagem falando com o leitor e fazendo a ponte entre um canto e outro. Isso eu achei interessante, porque a vida do Camões é um caso à parte, né? É muito interessante. Então achei interessante de apresentar isso para os estudantes, assim, além dos Lusíadas, eles irem atrás também da vida de Camões e pesquisar sobre isso tudo. Isso ainda bem que fez assim, porque parece-me uma maneira muito eficaz de chamar a atenção dos estudantes. E estamos quase a chegar ao fim, vamos abrir daqui a 1 minuto ou 2 o debate para ver se há perguntas, mas eu queria saber, Filipe, eu já vou falar mas com vocês os dois, como foi vir a Macau e como foi sentir um pouco esta presença de Camões em Macau? Foi irrelevante ou é uma coisa que se possa sentir? O que é que acha, professor? Eu acho que a presença de Camões em Macau, né, mesmo não sendo totalmente verificável, né, é muito necessária, né, para completar a ideia das viagens, a ideia da experiência e, sobretudo, o tema do amor, o tema amoroso, em Camões também muito ligado a Macau e à China, por isso eu acho isso fundamental em Camões. Né? Então, eu vim primeira vez a Macau em 1975 para conhecer a Gracete Batalha, uma linguista, né, para aprender alguma coisa sobre o dialeto macaense. Aí voltei com a minha esposa Elizabeth em 82 e depois disso sempre para uma série de congressos. Então, cada vez que volto a Macau, vou para a Gruta de Camões para prestar a minha homenagem à presença de Camões em Macau. Então, eu acho que faz parte da história, uma parte fundamental da história de Camões. E é uma dessas coisas, se não fosse verdade, precisava ser. Né? Então, teria sido pela imaginação. Outra coisa, você tinha mencionado a prodigiosa memória de Camões, né? Essas referências todas, e de fato ele era seu próprio Google, não há dúvida. Né? E quando se lê a obra de Faria e Sousa, né? Das fontes que ele encontra na obra de Camões, é sem fim. Né? É toda a literatura clássica. Então, temos que realmente tirar o chapéu à memória clássica literária prodigiosa camoniana, com que descreveu e que, de alguma maneira, incorporou nessas experiências fabulosas, que parecem fabulosas no Oriente. Outra coisa, eu acho que a prova fundamental da inteligência de Camões é que ele tivesse escolhido a viagem de Vasco da Gama como a estrutura dos Lusíadas, porque é a estrutura que existe e tem assim, uma importância histórica fundamental, mas o poema não trata disso, no fundo. Trata da procura da perfeição. É uma obra estética de uma perfeição e viagem estética, então, cujo fingimento exatamente é a base histórica de Vasco da Gama. E um tema escolhido de 50 anos depois, um pouco mais, né, que resolveu dar importância a isso como, digamos, o fato fundamental, né, da modernidade. Eu acho que isso realmente é o ponto mais importante para, né, dar importância, no caso de Camões, essa escolha genial para a estrutura da obra épica. É interessante que tenha referido agora isso, o sentido que os Lusíadas apresentam hoje. Não é tanto o facto histórico, é tudo o que está por trás, que tem a ver com a vontade humana, etc. Não é? É mais por aí. Fido, e esta vinda a Macau, já tinha estado cá? Não, primeira vez. Então, como é que foi? Nossa, encantado. Eu e minha esposa Tatiana, que eu consegui trazer junto comigo na mala, estamos encantadíssimos. Nunca esperava. Desenhei aqui o Camões, tem um quadrinho do Camões, por exemplo,
na gruta aqui, escrevendo na gruta, sendo lenda ou não, ele está aqui também. Já foi lá? Não, então, Ainda vai, claro. preciso ir. Não sei se existe uma luz ali para... Não sei se vai escurecer já, mas acho que dá tempo. Sim, é mesmo ao lado. Está bem? Muito pertinho, Só não? tenho que sair daqui e entrar na porta do jardim. Perdi. Tá. Muito bom. Então vá, não deixes de ir. Filipe, e o estar em Macau é sentir Camões? Já o disse, não é? Sim, eu tinha visitado Ternate, que eu defendo que foi o lugar onde ele começou a composição dos Lusíadas, em 56, quando tem que sair de Goa, e há uma guerra ali entre os portugueses e os ternateses, onde ele diz na canção sexta que ia morrendo, por pouco ficava lá, e que teve aí essa oportunidade. Como é que ele tinha acesso? Com certeza, ele nos cadernos, tinha cadernos onde ia copiando as frases e os poetas e os poemas que interessavam. Portanto, ele ia ter acumulado vários cadernos, porque não se viajava com uma biblioteca atrás, vários cadernos de apontamentos com citações e frases que ele depois queria trabalhar e elaborar a partir dali. E então, em Ternate, como disse, estava a haver ali uma guerra, mas foi o único, desde que chegou ao Oriente, foi assim o período em que ele esteve parado mais tempo, porque quando chega vai logo para o Mar Vermelho, vai logo para a Etiópia, para a Somália, para a Arábia, para a Pérsia, e portanto não tem um poiso, não é? Portanto, não creio que poderá começar a compor os Lusíadas assim que chega a Goa no final do ano 1553. Mas, e há várias coisas que se passam, porque ele está ocupado também com o Alto Filodemo, para estrear sobre Francisco Barreto, que é uma encomenda do governo, também não teria tempo. Mas a partir de 56, creio que sim, que pode começar a pensar em sentar-se. Sossegado. Exatamente. Está ali parado dois anos e tal, e portanto é um bom começo, não é? Depois volta para Goa, e depois de Goa vem para aqui, 62, 63, até 65. E portanto aqui é que então teve condições ótimas, como Macau oferece a todos nós, condições ótimas de trabalho, uma boa remuneração, e que permitiu, com esse emprego no provedor dos defuntos, permitiu de facto não ter que pensar na vida cotidiana, e aí então terá dado aqui um avanço muito grande à composição. É por isso que depois se diz no Naufrágio do Camboja que já levava muito dos Lusíadas feito, embora também aqueles 2 anos em Moçambique sejam fundamentais, porque o Diogo de Couto diz que ele estava lá aperfeiçoando as suas Lusíadas, e tanto aí também a parte de Moçambique é fundamental. Mas de Macau já ele levava muito dos Lusíadas composto, que não se pense que é na ordem que está lido e publicado, evidentemente. Portanto, até os começos dos Lusíadas deve ter sido a última coisa que ele fez pela dedicatória ao rei Dom Sebastião, que só faz sentido quando já estava em Lisboa, e sabia que iria editar em Lisboa. Portanto, aquilo depois foi sendo, como direi, arrumado, não é? O puzzle, terá sido em Moçambique, ao longo depois de todos aqueles anos. Estar nos lugares é importante. Ternate também é importante, porque como sabe, é um vulcão, não é? Que ele fala nessa canção, e fala também num soneto das ilhas de Banda, ali também na Indonésia, é em frente, por causa da noz moscada, e em Ternate é o cravo, não é? O cravinho, a especiaria, das ilhas das especiarias, que era tão importante. Ele pegou na viagem do Gama, precisamente também por essa importância para o comércio mundial, porque ele viu ali que a vocação depois dos portugueses na Ásia iria começar com essa parte comercial, e depois então viriam as outras. Havia outra viagem muito maior, muito mais acidentada, muito mais heroica, que era a de Fernão de Magalhães. Mas por razões, nós sabemos, políticas, era um bocado difícil pegar-lhe, não é? E haveria ainda os atos mais heroicos dos portugueses nos cercos de Diu, que outros pegaram, e que ele... Exatamente, o Jerónimo, e que ele diz, o Andrada, ele diz, bom, mas isso é uma matéria tão que eu nem me atrevo a pegar nisso, porque é uma coisa tão sublime dos portugueses, que nem é possível o meu verso lá chegar. Enfim, é um pretexto
porque ele faz essa seleção. Portanto, por que não os cercos de Diu, por que não as batalhas na Índia e por que não a viagem muito maior de Magalhães, não é? Que seria um grande tema para uma epopeia daquele género. Pois por isso, talvez porque ele viu que ali houve uma viragem histórica, essa tal era gâmica, não é? De que alguns historiadores falam, que o mundo se abriu já não, ao comércio. E com o comércio vem o conhecimento mútuo, vêm as trocas religiosas, culturais, linguísticas, amorosas, os crioulos, veio tudo isso através dessa atividade mercantil. Portanto, mas há outras razões. Ele tinha laços familiares com os Gama e, portanto, algumas pessoas dizem que também haveria essa ideia de estar, enfim, a cantar um familiar. Vamos abrir o espaço às perguntas. Muito obrigada por terem assistido e agora estamos então abertos, os nossos convidados devem estar também ansiosos para ouvir as vossas perguntas sobre este assunto. This actually isn't a question, it's a statement. But having been in this part of the world now for 50 plus years, when I first came to Hong Kong, in my second week in Hong Kong, somebody told me about Kamosh. So I feel very privileged that he's been in my life actually for all of these years. So thank you so much for your presentation. Really lovely, thank you. Thank you so much, you are so kind. Bom, se ninguém faz perguntas, eu gostava de lembrar que estamos a celebrar os 500 anos de Camões e que até há muito pouco tempo não se sabia exatamente, ou ainda não se saberá exatamente, a data do nascimento de Camões. Filipe, nos últimos meses, anos, essa é uma questão que finalmente conheceu uma resposta que esteja acima de qualquer dúvida? Não, a resposta que saiu na imprensa está errada. Eu peço desculpa porque estou a falar como representante da imprensa, mas foi algo especulativo e os cálculos estão errados. De facto, havia já a proposta do Mário Sá de pegar no soneto, o dia em que nasci, Moura e Pareça, e a partir daí elaborar que Camões estava de uma forma codificada, cifrada, a revelar o dia do seu nascimento. Isso, de facto, o Mário Sá fez essa proposta, depois foi consultando as tabelas do Barão Zacuto, depois, mais tarde, nós temos os gráficos, havia um site, agora já não se consegue ver, da NASA, da Agência Espacial Norte-Americana, que tinha os eclipses todos os séculos, todos os anos, e, portanto, nós podíamos recuar e ir ver os eclipses todos do século XVI e vermos o que é que se aplicaria ou não a Camões, e é por essa razão que aquela data está errada. É que aquele eclipse, como qualquer pessoa pode ir lá ver às tabelas, nem era visível em Portugal, passou ali entre o Algarve e Marrocos, Camões estaria no norte, e teria 1 ano de idade, como eles dizem, não tinha qualquer memória, aquilo não faz qualquer sentido. Há sim um outro eclipse mais tardio, que é o melhor candidato à data de nascimento de Camões, baseando nesse pressuposto, não é, de Mário Sá, e eu depois irei revelar então, um pouco mais tarde, qual é a verdadeira data, de acordo com esses cálculos, que seria o eclipse visível onde ele estava, tendo em conta todos os lugares onde esteve, e mesmo o eclipse que houve em Goa quando lá estava, e todos os outros da vida dele, estudando todos os eclipses, e terem que ser eclipses de alguma duração, serem totais do Sol, ocorrerem horas do dia que se tornassem visíveis, tudo isso, tendo todos esses limites, eu cheguei a uma data diferente. Posso já dizer qual é a data e depois explico os cálculos. Se faz favor. É a data em que realizámos o nosso congresso, portanto é 25 de fevereiro e, aliás, o que permite mandar também o ano para 1525 e não 24, havia essa dúvida devido ao Faria Sousa, mas como Camões também se reporta que ter nascido num sábado, o sábado desse dia cai no ano 525, portanto bate tudo certo. Mas eu depois apresentarei esse trabalho em devido tempo, porque é isso, quer dizer, é uma questão de os pressupostos são admissíveis, é o melhor que se consegue, o eclipse é que estava errado, não é? O eclipse estava errado e não faz sentido um eclipse quando tinha 1 ano ou quando nem sequer foi visível em Portugal. Isso não poderia ser.
aquele eclipse é 1578 e, portanto, tem a ver com o desencanto, tem a ver com a tristeza, tem a ver com o desgosto que ele ali mostra, que nunca houve no mundo uma vida mais desgraçada. É evidentemente um testamento espiritual, é um poema de fim de vida. E o fim de vida dele foi particularmente complicado, por razões que nós sabemos, não é? Económicas, políticas, etc. E, portanto, sentiu-se muito desapoiado. E é por isso que tinha que ser um eclipse do fim da vida, não podia ser um eclipse da juventude. Ele chegou àquelas conclusões. Portanto, para mim, é o testamento espiritual, de facto, é o soneto. Pode ser uma chave, com estas reservas, é o melhor que se consegue até agora, e depois eu explicarei, mas eu agradeço ao Ricardo. O Ricardo sabia que eu sabia o dia e que eu falei, que não queria para já dizer, mas fica este brinde ao público que sim, que há um eclipse muito forte de candidato e que a data, portanto, será a de 25 de fevereiro. Mas agora, corrigir todo esse barulho, esse ruído que já se causou, vai ser complicado, mas também nós não precisamos de trabalhar para o grande número, queremos aquele nicho de interessados sérios e curiosos, que é para esse que iremos satisfazer. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Então, não havendo perguntas, eu agradeço imenso a vossa presença nesta mesa redonda. Sim? Há mais alguma? Não. Não. Ok. Então, muito obrigada. Foi imensamente recompensador estar aqui, ouvir-vos, tanto saber, tanto conhecimento, tanto entusiasmo por um poeta tão importante na história da nossa literatura. Muito obrigada e vamos fazer um intervalo e voltamos dentro de momentos.